Vivo para mais um Chega de Café, live que acontece nas quartas-feiras ao meio-dia, sempre com um tema novo sobre o mercado imobiliário, tá? E hoje, deixa eu ver se agora tá funcionando, porque eu tive um problema técnico, não estava conseguindo clicar em nenhuma das funcionalidades, agora já verifiquei, tá tudo certinho. E vou repetir aqui o que eu havia dito, tá? Para ficar aqui gravado para quem for assistir depois, que estamos hoje comemorando os 34 anos da fundação da ABAME. Então é um dia super especial e para combinar com esse dia especial, temos também uma convidada muito especial. Mas antes de falar dessa e convidar aqui essa pessoa especial para conversar aqui com a gente, eu vou lembrar vocês que a gente está tendo a Semana Jurídica da ABAME, então depois vocês cliquem aqui para poder ver toda a programação. Hoje tem Pinga Fogo às 18 horas, então vocês não podem perder, tá? E amanhã tem um evento especial sobre direito imobiliário em parceria entre a ABA e a ABAME, que começa às 14 horas. É presencial lá na sede da ABAME. Então, gente, imperdível, confira a programação completa, porque tá especial para comemorar aí os 34 anos de fundação da ABAME. O meu nome é Natália Rosa, eu sou coordenadora do Chega de Café. E agora vou convidar a doutora Vera para a gente começar aqui esse papo sobre uso capião extrajudicial. Ela vai contar para a gente os 3 aspectos práticos da uso capião extrajudicial que ninguém te conta. Então vamos começar aqui e convidar a doutora Vera para essa conversa. Já fiz o convite aqui, acho que agora vai. Estou chegando. Pronto. E ao vivo é assim mesmo, hein, Natália? Não é? Olha, a primeira vez que eu entrei aqui, travou toda a minha tela, não conseguia convidar, fazer nada. Eu, gente, o que é isso? Eu tive que fechar. Mas o importante é que a gente está aqui, a gente está ao vivo, vai conversar sobre um tema super importante. Queria começar, né, agradecendo imensamente sua presença aqui. Sei que você vai estar aqui amanhã também, né, presencialmente lá na ABAME, para falar também sobre o uso capião extrajudicial. Então, em nome da ABAME, queria agradecer aqui sua disponibilidade, seu tempo de vir conversar aqui com a gente sobre esse tema. Vou fazer uma breve apresentação aqui do currículo da doutora Vera, tá? Porque pode ser que você não conheça, eu conheço já a doutora Vera, tive o prazer de estar presencialmente com ela, sei o quanto ela é maravilhosa, sigo ela no Instagram, então quem não segue também pode começar a seguir, né, no @direitoavera, não é isso? É só clicar aqui também, ó, que você consegue já, direto, já começar a seguir a doutora Vera sem precisar sair daqui dessa live, tá? Porque é muito importante que você fique aqui agora, tá bom? E doutora Vera, que é advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário e especialista em uso capião extrajudicial, que é tema dessa live aqui de hoje. Então, não tem ninguém melhor para falar do que alguém que é especialista na matéria. Presidente também da Comissão Estadual de Direito Imobiliário da ABA do Rio de Janeiro. E o evento amanhã é da ABA, né? Da ABA Municipal. E a doutora Vera foi convidada para poder formar ali a mesa para falar sobre uso capião, né, extrajudicial, esse tema que é novo e que é tão importante, e é importante a gente começar a pensar como é que a gente faz para regularizar essas propriedades sem precisar ficar necessariamente, né, entrar com uma ação judicial. Então, se a gente tem requisitos ali para não entrar com uma ação judicial e para resolver isso no cartório, né, extrajudicial, melhor ainda. Então, vou dar agora a palavra, né, para a doutora Vera, para ela começar esse tema super legal. Eu adorei que a gente vai falar sobre aspectos práticos, adoro falar de prática. Então, sem mais delongas, pode, né, começar aí a sua explanação. Muito obrigada, doutora Vera. Imagina, Natália, eu que agradeço a oportunidade, aproveitando aí para parabenizar o seu trabalho, o trabalho da nossa presidente, doutora Alessandra, né? Parabenizar a BAME, essa instituição tão respeitada no Brasil todo, que faz um trabalho incrível para os imobiliaristas, né?
para advogados, quando a gente fala de direito imobiliário, a gente fala também para corretores, a gente fala para engenheiros, para arquitetos, né? Porque todo mundo aí hoje consegue trabalhar com a legalização de imóveis, corretores com compra e venda, com locação, e entender do direito na prática faz muito sentido, né, para trabalhar com imóveis. E um dos requisitos, né, que a gente fala quando a gente fala de imóveis é a gente entender de legalização para fomentar o próprio mercado imobiliário, né? Porque quanto mais imóveis legalizados, maior é o leque de imóveis disponíveis para venda através de um financiamento, né, por exemplo. Entre outras questões que envolve você ter um imóvel legalizado. E a Uso Capião, ela surgiu muito no sentido de viabilizar, né? Ela já existia, né, obviamente há muitos anos, mas ela ocorria de forma judicial, dependia ali de uma sentença judicial. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer a legalização no cartório, já tem aí desde 2017 que eu digo que foi viável realmente fazer com o provimento 65 do CNJ, né, com o surgimento desse provimento, que ele veio para parametrizar o Uso Capião, porque o Uso Capião, extrajudicial, ela surgiu em 2015. Mas na prática tinha ainda alguns entraves, né? Como, por exemplo, você depender da concordância, né, muito entre aspas, do proprietário tabular, que é aquele nome que está lá no registro de imóveis, e dos confrontantes. E isso, obviamente, na prática acaba inviabilizando. Quem trabalha no dia a dia com isso sabe que não é fácil, né? Você conseguir essa assinatura, essa concordância. E aí, assim que a falta de manifestação, né, se tornou aí uma questão de não vai barrar o Uso Capião, o Uso Capião vai continuar, né? Entende-se que a pessoa está concordando no silêncio, né, quando a pessoa não se manifesta. Isso ajuda muito. O que eu quero trazer aqui são 3 pontos importantes que a gente tem. Nós seremos rápidos e objetivos aqui. Perdão. São 3 pontos importantes que eu vejo pouca gente falando, os pormenores. Por exemplo, a notificação por edital, né? Muita gente, óbvio que é aclamado, né? Tudo que vem para facilitar a nossa advocacia, a gente fica feliz e aclama. Mas o que acontece? A notificação por edital, ela não ocorre automaticamente. Não entre com pedido de uso capião, com requerimento de uso capião, confiando na notificação por edital. Por quê? Se você ler o artigo 11 do provimento 65, ele dá ali os requisitos para você conseguir notificar alguém por edital. Então, não é automático. Assim como é no judicial também. Você já não entra com processo pedindo notificação por edital. Primeiro, você vai ter que demonstrar, você vai ter que percorrer todo o caminho das notificações, das intimações normais no processo judicial, para depois você entrar com o requerimento da citação aqui no extrajudicial por edital. Então, não é automático. E aí tem gente que, como muita gente fala, mas hoje a gente pode notificar por edital, é tranquilo, e não fica preocupado com isso, se não conseguiu assinatura na planta, não tem problema. Ok, você tem outras formas, mas até você chegar na notificação por edital, você tem um caminho a percorrer e que deverá ser demonstrado. Você tem que trazer provas de que você tentou fazer as outras notificações, por exemplo. Primeira tentativa, que é a perfeição, é você conseguir assinatura, né, daquele confrontante na planta, né, do imóvel. Quando o engenheiro vai lá e faz a planta, você já conseguir na planta. É muito difícil você conseguir, mas com o tempo, com muito tato, com muita conversa, né? Você vai se aperfeiçoando e você vai aprendendo, vai entendendo como que faz isso no dia a dia para conseguir essa assinatura na planta. Não conseguir, porque quando a gente está falando de imóvel, a gente está falando de confrontante, a gente está falando de vizinho. E vizinho nem sempre né, a pessoa que vai te ajudar no momento que você precisa. E aí, também, às vezes, por falta de conhecimento, e aí vale novamente falar do trabalho do advogado especializado em conversar, em mediar, né, aquela assinatura com o vizinho, aquela concordância com o vizinho, que é o confrontante, né? Mas, às vezes, até por falta de conhecimento, o vizinho fala assim, não quero me meter, não entendo, não quero saber, né? Entrou advogado, já não quer nem conversa, enfim. Mas aí o advogado tem que ter o tato para conseguir. Não conseguiu essa assinatura na planta. Aí você tem ainda a opção de uma notificação
pelo oficial, seja do registro de imóveis, seja do cartório de registro de títulos e documentos. Você consegue fazer essa notificação através do oficial. Tem a opção de fazer uma declaração, né, um instrumento particular, assinar e reconhecer firma. Você tem que seguir todos esses passos para depois de você, não, tentei, não consegui. E ainda, artigo 11 fala o seguinte, ó, além de ser infrutíferas todas essas tentativas, né, o notificado está em lugar incerto, não sabido ou inacessível. Então, a gente tem que levar em consideração esses requisitos, esses pontos, para depois requerer a notificação por edital. Então, quando você viabilizar uma situação que o vizinho está se recusando a assinar, não tem problema, depois eu notifico por edital. Não vai ser assim, tá? Porque na prática, obviamente, o cartório vai respeitar esses requisitos que constam ali no artigo 11. Né? Então, se você lê o artigo 10 e o artigo 11 do provimento 65 do CNJ, você vai entender o que eu estou falando. Da importância de você saber que a notificação por edital é a última alternativa. E ainda ela tem que obedecer alguns requisitos. Não encontra o proprietário tabular, que é muito comum. Nós temos muitos imóveis que o requerente, né, o possuidor, está lá há muitos anos. E aí, às vezes, você não faz ideia de onde esteja o proprietário tabular, onde estão os herdeiros, enfim. E aí, nesse caso, você pode se valer da notificação por edital. Então, muito cuidado quando você ouvir que a notificação por edital na uso capião é a saída para você resolver a sua uso capião. Você vai ter que cumprir esses requisitos e vai ter que comprovar isso, né, diante do oficial do registro de imóveis para ele falar, não, ok, vamos fazer a citação por edital. Tem que respeitar esse passo a passo. O segundo ponto está no artigo 13, parágrafo 2º do provimento 65 do CNJ. Vera, até sobre esse primeiro ponto, antes da gente prosseguir, achei bem pertinente e interessante você ter trazido isso, porque também no processo civil, no processo judicial, a citação por edital ela é excepcional. Você tem que percorrer todo esse caminho para que você possa citar por edital. Inclusive, se você não comprovar que realmente necessita dela, pode ter alguma punição até para o advogado que pedir isso, que pediu uma citação por edital. Então, o CPC também coloca dessa forma, como uma citação que deve ser utilizada em último caso, depois de você já tentado todos os outros tipos de notificação, no caso, né, quando a gente está falando de algo extrajudicial, não chega nem a ser uma citação, né, seria algo mais similar a uma notificação. Mas muito interessante, até para a gente entender que, primeiro, precisa ter outras formas da gente buscar ali aquela participação daquela pessoa, trazer essa pessoa para aquele procedimento, para aí sim a gente solicitar. Então, você quando formula o pedido de uso capião extrajudicial, você vai formular já tentando buscar outras formas primeiro, antes da citação por edital, correto? Isso mesmo. Isso mesmo. Você não chega pedindo direto a citação por edital. A não ser que você já tenha feito algumas tentativas. Está dando um retorno pra mim, gente. Eu não sei se está atrapalhando a live. Eu acho que agora melhorou. A não ser que você já tenha realizado, né? Porque às vezes tem advogado que ele faz um trabalho de pesquisa muito bem feito antes, né? Eu falo que a gente acaba fazendo uma investigação, né, de tudo. A gente procura, se a gente pegar o documento, o proprietário tabular, por exemplo, você pega a matrícula, você pega uma transcrição, você já tem o nome ali da pessoa, né, você já sabe quem é o proprietário tabular, e aí vale a pena uma tentativa de localizar essa pessoa. A gente vai cumprindo etapas. Quando a gente fala de confrontante, né, você faz a tentativa. Às vezes o advogado fala para o vizinho, pro que está na posse do imóvel e tentar essa assinatura com os vizinhos. Eu acho que vale mais a pena o advogado que vai conseguir passar a importância daquela assinatura para o vizinho e fazer ele entender que não está invadindo a parte do terreno que é dele, né? Porque esse é o maior medo quando a gente fala de uso capião, quando a gente fala de legalizar um imóvel. Então, você tem que
ter esse tato de conversar com as pessoas, com esses confrontantes, fazer com que eles entendam, conversar com o proprietário tabular, tentar a localização, porque nem sempre a pessoa mora no imóvel, às vezes o imóvel está fechado, né? A pessoa não mora ali, então tentar localizar essa pessoa, pelo menos demonstrar ao oficial, né, lá do registro de imóveis, que você tentou de alguma forma ter essa concordância, né, essa assinatura, e você não conseguiu. Porque aí ele vai olhar e vai falar, não, obedeceu todos os requisitos. É a mesma questão que ocorre no judiciário, né? A gente tem que comprovar. Às vezes a gente pede citação por edital e o juiz manda você, sei lá, oficiar as empresas privadas, né? Hoje é muito comum de telefonia, de água, de luz, não sei o quê, não. De você conseguir localizar, né, no caso do processo judicial, o réu. Aqui a gente está falando de confrontante e proprietário tabular, porque a gente quer aqui quebrar a questão do mito da concordância, que a gente sabe que, com o provimento 65 do CNJ, hoje o silêncio, né, vale como conformidade, segue o registro da uso capião. Outro ponto importante em relação a isso é que quando alguém se manifesta, simplesmente não concordo, hoje também já não existe mais isso. Antes, até o ano passado, quando alguém vinha e se manifestava, né, pela improcedência do registro, esse procedimento, na maioria das vezes, era encaminhado automaticamente para o juiz decidir, né? Mesmo sendo um procedimento no extrajudicial, quando vinha qualquer impugnação, né, o oficial de justiça já, opa, não vou me responsabilizar, vou encaminhar. Hoje não, teve uma atualização legislativa que, quando veio um pedido de improcedência, né, de registro desse pedido de uso capião, o oficial ele vai analisar o simples não concordo, a simples pedido de improcedência, o simples pedido de improcedência não vai inviabilizar o registro, tá? Então, hoje você tem que justificar por que você está dizendo não concordo. Ainda tem isso, né? Que eu acho que foi muito bom, porque acaba aí acelerando, né? A gente sabe que em alguns lugares é muito mais rápido para você fazer, em outros demora um pouco mais, depende muito de demanda de cartório de interior. Às vezes, uma funcionária, ontem eu estava ouvindo um registrador fazendo uma live e ele falando assim: às vezes uma funcionária ficou grávida e ele só tem 2 funcionários no cartório. Então, assim, às vezes por demanda demora um pouquinho mais. Mas tudo que vem para acelerar o procedimento é muito bom e é muito bem-vindo. E aí, Natália, eu quero falar sobre outro requisito para a gente entrar com a uso capião, que é justificar a óbice, a escrituração, que é um dos pontos que o advogado tem que demonstrar quando ele entra com o requerimento, é o porquê não está fazendo a escrituração normal daquele procedimento. Por que ele tem que justificar? Porque na uso capião extrajudicial, via de regra, pelo menos pelo provimento 65 do CNJ, não se paga o imposto de transmissão. Por quê? Porque não ocorre a transmissão, né? A gente fala aqui de um fato que já existe, que a gente vai transformar em direito. Né? Aquele requerente ele já está no imóvel há muito tempo, ele já está na posse, com aquela posse qualificada, não é uma simples posse. Vai ter que demonstrar essa qualificação da posse para entrar com requerimento e, além disso, vai ter que justificar. Porque não fez uma escrituração normal e está entrando com a uso capião. E aí, por isso que às vezes tem muita pergunta, muita questão com o imóvel envolvendo inventário, né, Natália? Você quer falar alguma coisa? Por isso que muitas vezes vem a questão de preocupação, né? Quando é um imóvel que está envolvido aí no inventário, que é posse, e aí a pessoa, e aí, faz uso capião, não faz uso capião? Por quê? Porque no inventário você paga o imposto de transmissão, não uso capião via de regra não. Por que eu falo via de regra não? Porque recentemente eu fiquei sabendo que em alguns estados do Brasil ocorre essa cobrança, tá? Tem um estado do Brasil, agora se não me engano é Paraíba, que está cobrando, tá? Eu acho que está cobrando imposto de transmissão com uma legislação estadual. Então, criou-se ali um provimento estadual que libera a cobrança do imposto de transmissão em imóveis de uso capião. Ah, para quem está de fora e está chegando agora é um absurdo? Sim, é um absurdo. Para mim, eu vejo como um absurdo, porque a gente tem, né, o provimento 65 do CNJ, que está lá na Lei 6.015 também, e o provimento é muito claro, não existe cobrança. Por quê? Porque não existe o fato gerador, né? A gente está falando de imposto. O imposto ele tem que ter um fato gerador, que via de regra é a transmissão em se tratando de imóveis. E aí, nesse caso, não tem a transmissão,
é uma propriedade que ela tem é uma aquisição originária, né? Não passa de um para o outro. Mas em alguns estados está ocorrendo, e aí, enquanto discute-se a constitucionalidade, inconstitucionalidade desse provimento, eles estão cobrando. Qual a saída que os advogados estão utilizando? Eles já alertam o cliente que vão ter que pagar o imposto de transmissão, paga-se o imposto e depois discute-se na justiça a devolução desse valor, tá? Mas é um trabalho árduo, como a gente sabe, a advocacia extrajudicial é trabalhosa, é uma luta, não é só o conhecimento técnico, a gente luta no dia a dia aí para conseguir entendimento junto aos cartórios, tá? Porque eu nunca falo bater de frente com o cartório, que eu acho isso horrível, que o advogado ele tem que buscar um entendimento com o cartório para a advocacia extrajudicial valer a pena e para a advocacia extrajudicial fluir. Se for bater de frente, você não consegue resolver. Então, a justificativa, ela é muito importante. Exemplo, você tem uma nota devolutiva de uma negativa de escrituração. Utiliza essa nota devolutiva, né? Você tem um imóvel que é a posse da posse da posse. Utiliza essa cadeia possessória para comprovar. Então, é muito importante você demonstrar por conta dessa questão tributária. No Espírito Santo também, tem alguns cartórios que acabam cobrando imposto de transmissão. Como que eu descobri isso? Fazendo busca no site da Colemata, que é o site de jurisprudência extrajudicial. Eu estava pesquisando, eu gosto de estudar jurisprudência lá para entender o que está acontecendo hoje nos cartórios, isso é importante. E aí eu achei uma jurisprudência onde fala que o advogado ele entrou com recurso administrativo junto ao CNJ, para noticiar a cobrança de um imposto de transmissão no cartório lá do Espírito Santo. E aí o CNJ falou, olha, estou remetendo esse recurso para a Corregedoria Estadual, porque não gente, super dica, é Colemata com 2 T's, tá? Com K e com 2 T's, Colemata. E aí você entra, faz um cadastro, é maravilhoso para você, não só de uso capião, tá? Tudo relacionado à advocacia extrajudicial, você quer saber de inventário, o que está acontecendo, inventário específico lá, você digita o tema que você quer e você vai buscar o entendimento dos cartórios. Por exemplo, eu quero saber como é que está em São Paulo, eu quero saber o entendimento no Rio de Janeiro, né? E aí eu acabei descobrindo que no Espírito Santo também existe essa cobrança de imposto de transmissão, pelo menos em um cartório, né? Porque foi que eu vi a jurisprudência. E aí o advogado entrou com recurso junto ao CNJ, só que quem é competente para julgar esse tipo de recurso não é o CNJ, tá? É a Corregedoria Estadual. Ele remeteu o procedimento para a Corregedoria Estadual, que obviamente a gente vai aí tem que acompanhar para ver o que vai acontecer. Então, a gente sabe que não existe, via de regra, essa cobrança do imposto de transmissão. Mas em alguns casos, em alguns estados, acaba ocorrendo, em alguns cartórios específicos acabam ocorrendo. E aí você tem que se utilizar dos meios legais e práticos aí para ultrapassar essa etapa, desde que você tenha, obviamente, justificado realmente essa óbice escrituração, por que você não fez a escrituração normal. Então, esse é mais um ponto aí que eu queria trazer e que muita gente não desconhece nessa informação, porque às vezes, como hoje a nossa advocacia ela é nacional, e aí você vai legalizar um imóvel num outro estado e você não sabe da existência dessa cobrança, e aí você primeiramente vai se chocar, como eu fiquei, eu trabalho no meu Instagram, então eu tenho advogados do Brasil todo que me seguem, e aí volta e meia chega um advogado trazendo, né, uma novidade. Esse estado que eu falei que está cobrando, que existe lá uma legislação estadual, eu recebi esse provimento, onde consta lá realmente cobrança de imposto de transmissão na uso capião também, tá? Não só na extrajudicial, mas na uso capião como um todo. Gente, e a questão toda é que parte tributária, ela precisa ser legislada pela União. Então, não pode chegar um provimento e falar que tem um imposto para uma situação que está fora do fato gerador. Isso é bastante absurdo, mas né, esse Estado vai conviver com isso até ele conseguir, né, um posicionamento sobre a inconstitucionalidade disso, né? Na prática, é aquilo que eu falo sempre, Natália. Uma coisa é você ver um profissional que estudou muito, que sabe muito sobre o procedimento, mas que não vive a realidade. Outra situação é o
o profissional que vive a realidade do cartório, né? Que vive ali tendo que resolver nota devolutiva de uma uso capião. Então, existe essa situação que a gente tem que observar. É importante a gente ouvir o profissional que é super capacitado, que estudou, que tem a teoria toda ali, é importante. Mas você ouvir a prática, né, aquilo que a pessoa vive no dia a dia. Então, eu me comunico com advogados do Brasil todo para poder entender, porque de repente surge um imóvel para legalizar no Sul, um imóvel para legalizar lá no Nordeste, enfim. E aí você tem que saber como que anda. O Brasil é grande, né? São muitos estados, são muitos códigos de normas, e para além dos códigos de normas estaduais, a gente tem os provimentos estaduais. Então, assim, das corregedorias, né? Então, você tem que estar por dentro. E aí, ainda bem que agora surgiu o Código Nacional, né? Que surgiu aí a semana passada, que está sendo bem aguardado, que eu acho que já vai ser um ajuste para a gente, né? Um norte para a gente conseguir... Opa, a gente tem o Código Nacional aí de normas extrajudiciais, então acho que vai valer a pena. Quando se trata de provimento, provimento de divórcio, provimento campeão, aí a gente consegue pelo menos saber que está condensado em um único lugar nível nacional, tá, gente? Falando aí de normas e provimentos estaduais ainda segue. Tá dando retorno? É porque quando o meu microfone tá ligado, eu acho que você escuta retorno aí. Ah, tá, mas aí não tá aparecendo nada. Então, o provimento 149 agora do CNJ, que é esse que a Vera tá falando do provimento 149, que institui o Código Nacional de Normas do CNJ. Esse código, gente, que eu brinco, até é como se fosse o provimento dos provimentos. Ele juntou todos os provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça em um provimento só. Só que ele juntou os provimentos nacionais da Corregedoria. Então, o que for resolução do Conselho Nacional não está lá. Então, você continua tendo muitas outras questões que você vai juntar. Claro que ficou muito mais fácil, porque os provimentos do CNJ estão todos num lugar só. Aí fica mais fácil você saber o que está valendo ainda, o que foi revogado, o que está em prática ainda ali, o que você pode utilizar, tudo num lugar só. Mas a gente ainda tem os provimentos estaduais. Então, esse é só o nacional, tá? Isso. Que realmente os estaduais não podem ir contra o nacional, mas os estaduais podem regulamentar mais algum assunto que está lá no nacional, e aí no estadual é feito um pouco diferente. Por exemplo, exigem documentos a mais aqui nesse estado, né? Então, é importante você ter ressaltado isso, porque é um provimento super novo, né? Tem, sei lá, 2 semanas de vida, né? Isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a exigência de você juntar, quando você vai fazer o uso capião, a declaração do imposto de renda dos últimos anos, né? Isso não está lá no provimento 65, né? Você ser obrigado você a apresentar. E tem muita gente que não declara, tá? Tem muita gente que deixa de declarar porque o imóvel é posse e não vou declarar. Deve declarar, porque além de você estar aí um problema com a receita, né? Quando você tem um imóvel e não declara, existe a questão de provas. Quanto mais provas você tiver para conseguir a propriedade do imóvel através da uso capião, melhor. Então, assim, o que acontece na prática? Às vezes o cliente chega para mim e fala assim, doutora, eu nunca declarei. Eu falo, então declara agora, esse ano, que eu preciso, porque o Código de Normas Estadual aqui do Rio de Janeiro, ele tem essa exigência, né? Então, você chegar e falar assim, não declaro. Então, é importante quando a gente orienta o cliente, né, em relação à documentação, em relação a provas robustas, enfim. E aí, já entrando no último, né, que foi um caso prático que aconteceu comigo e que eu não vejo ninguém falando e que eu tive que estudar muito para chegar a uma solução, tá? Eu faço, via de regra, uso capião de imóvel urbano. Mas surgiu uma oportunidade de fazer uso capião de um imóvel que é rural, em Búzios. E aí, estava indo tudo muito bem, documentação e tal, vamos fazer a ata notarial. Quando chegou na ata notarial, o que acontece? Quando o cartório ele é junto, né, aquele cartório único, que é o caso de Búzios, ou o caso aqui de Cabo Frio, que é no mesmo prédio, o cartório de notas e o RGI, acontece muito pelo nosso interior, né, ser no mesmo prédio, ou então todos os cartórios reunidos, como é o caso de Búzios. E aí, na hora de fazer a ata notarial, quanto mais eles conseguirem informações, quanto mais provas eles conseguirem, melhor. Então, eles ficam fazendo um monte de exigências que, às vezes,
às vezes, você tem que se atentar se não são exigências que você consegue cumprir lá no RGI e não no cartório de notas. Exemplo, cartório pede documentação dos confrontantes. Você não tem contato com os confrontantes, você já tentou e não conseguiu. E aí, esses imóveis, eles não têm RGI, porque se você quiser, você vai lá e tira uma certidão, você tem o documento para apresentar. Mas esses imóveis não têm inscrição lá no cartório de imóveis. E aí, para você conseguir documento dos confrontantes, que é uma exigência lá do cartório, você precisa chegar no RGI para o RGI notificá-los, porque você não conseguiu, você já tentou e não conseguiu. O cartório de notas está exigindo isso. Aí você vai e explica, olha, não é o momento. Esse problema aqui eu consigo resolver quando eu chegar no RGI. Então, essa já é uma outra questão prática que a gente tem que se atentar no dia a dia, que a gente pode resolver no RGI e não no cartório de notas. Então, a gente tem que chegar com muito tato, mais uma vez, e explicar lá no cartório de notas que não é o caso de resolver ali e sim resolver no RGI. O que aconteceu? Quando a gente estava ali na questão de cumprir exigências para a ata notarial, veio o pedido de declaração de não sobreposição poligonal que é feito junto ao INCRA. Que é quando você tem que demonstrar que o imóvel que você está legalizando, né, o imóvel rural, ele não está se sobrepondo aos imóveis dos confrontantes. Ok? É válido, é uma exigência legal, está lá no artigo 19 do provimento 65 do CNJ. Qual é o problema que eu encontrei na prática? E que aí é o engenheiro, que é o topógrafo que vai resolver, né? Que é como você consegue essa declaração, tá? Uma coisa é a inscrição do INCRA. Outra coisa é a declaração de não sobreposição poligonal. Inscrição no INCRA, o imóvel tem, tá? Mas ele não tem matrícula. É um imóvel que pertencia a Cabo Frio e hoje pertence a Búzios. Então, ele tem uma transcrição daqui de Cabo Frio. Na verdade, é a transcrição da transcrição da transcrição. Você tem que saber disso também na prática. Porque quando você vai juntar a documentação, quando você vai fazer a investigação, todo mundo fala que existe uma transcrição anterior à matrícula. Não, às vezes é a transcrição da transcrição da transcrição e você que lute para formar essa cadeia, tá? Para colocar tudo em ordem e saber em qual momento ocorreu ali a transação, a última transação referente ao imóvel que você está legalizando. Na prática, é isso. Eu ultrapassei toda essa etapa e na hora de finalizar a ata, veio esse pedido do certificado de sobreposição, de não sobreposição poligonal. Aí eu fui conversar com o topógrafo, ele falou, então, doutora, para conseguir esse certificado, o imóvel tem que ter matrícula. Aí eu falei, mas não tem outra forma de resolver. É um site que você vai jogar essas informações. Se você não tiver todas as informações, você não consegue certificado. Aí conversei com o topógrafo, marquei reunião com a tabelião, conversa dali, conversa daqui. Estudei muito, fui para o site do Colemata, fui para livros, fui assistir aulas de cursos que eu faço na internet. Ninguém falava sobre isso. De como resolver essa questão, né? Todo mundo fala, explica o que é o certificado, para que serve, que está lá na lei, que não, tá tudo bem, eu quero resolver minha situação prática, que pode ocorrer com qualquer um que trabalha com legalização de imóveis, principalmente através da Usucapião, e eu queria saber como resolver isso. Aí eu achei num livro que eu tenho, que é esse livro aqui, Manual da Usucapião Extrajudicial, do Francisco Nobre. Esse escritor já foi meu professor na faculdade. Foi meu professor de Direito das Coisas na faculdade. E hoje ele é tabelião e registrador lá no interior do Paraná. E quando surgiu o provimento, ele lançou esse livro comentando artigo por artigo. Eu falei, deixa eu ver o que ele fala lá. Aí no artigo 19, ele faz um comentário que é o seguinte, que às vezes o imóvel ele não tem a inscrição do INCRA. Ele nem está falando desse certificado. Ele está falando da inscrição do INCRA. Às vezes o imóvel é rural, mas não tem essa inscrição. E aí ele falou, como que eu resolvo isso para fazer o usucapião? Porque eu preciso apresentar essa inscrição do INCRA, né? Para fazer o usucapião de imóvel rural. Aí ele deu a saída que é a seguinte, você faz o pedido, junta a documentação e esse procedimento, embora ele seja aprovado, ele fica vinculado aí abre uma matrícula, mas esse procedimento ele fica vinculado à apresentação dessa inscrição. Aí eu utilizei essa saída para a inscrição do INCRA para resolver a minha questão com a declaração de não sobreposição poligonal. Porque eu falei, se eu preciso da matrícula para isso, né? Então eu vou fazer o pedido com a aprovação, com deferimento da Usucapião, abre-se uma matrícula condicionado à apresentação desse certificado de não sobreposição poligonal. Aí eu pergunto a vocês, alguém já falou sobre isso com vocês? Você não ouve
ninguém falar. Eu só dei de cara com essa situação quando eu enfrentei na prática e eu não consegui em lugar nenhum uma saída para essa situação. Eu falei, meu Deus, porque eu pensei, vou ter que judicializar. E não era o que eu queria, né? Eu faço de tudo para não judicializar. E só faltava essa questãozinha para resolver. E aí, obviamente, em conversa com a tabelião lá de Búzios e tal, a gente chegou numa saída e conseguimos resolver. Então, são pontos importantes que você não ouve no dia a dia, que você não... Perdão, entrou uma ligação aqui. São pontos importantes que você não vê em livros, que quem vive da teoria também não vai te falar, porque não dá de frente com esses problemas, né? A gente enfrenta no dia a dia, às vezes, exigências que você tem que rebater, mas você tem que rebater com sabedoria, né? Você tem que trazer para o registrador ou para o tabelião uma orientação de acordo com aquilo que você vive, de acordo com a lei, acima de tudo, né? Então, por isso que eu quis trazer esses 3 pontos aqui, Natália. Respeitando muito a prática do dia a dia. Muito obrigada, Vera. Tem desafios mesmo que a gente só aprende no dia a dia. Tem coisas que a gente precisa ali da prática para poder a gente conseguir trazer solução. Mas acho que, acima de tudo, o profissional até que trabalha com extrajudicial tem que ser um profissional solucionador de problemas. Exato. Então, ele pega um caso, ele nunca viu, não acha livro nenhum, mas como é que faz para resolver isso? E o diálogo com o registrador, com o tabelião, com a pessoa que está ali no cartório de frente e que vai executar aquilo é fundamental. Então, você sentar junto e tentar resolver, sabe? Às vezes você senta e fala, olha, nunca fiz isso, mas eu tenho isso e isso de ideia, isso e isso, o que você acha, será que dá para fazer aqui para a gente não precisar judicializar? O registrador também tem interesse de fazer aquilo de forma extrajudicial, então, se puder, se ele vê que é algo que dá para fazer ali, com certeza ele vai sentar ali para buscar uma solução junto com você, né? Então, acho que é uma postura diferente, né, dentro do extrajudicial, que a gente tem que ter mais proatividade, ter mais essa busca por soluções mesmo, para que a gente não precise buscar o Poder Judiciário para resolver isso, né? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Eu tava falando mais cedo, eu fiz uma live mais cedo. E a gente tava falando muito sobre cartório, notarial e registral. E muita gente ainda pelo interior do nosso Brasil passa por dificuldade com cartório, não sabe como resolver e fica desesperado e vai direto para a corregedoria, acaba criando uma animosidade desnecessária, né? Porque interior a gente sabe que a gente fica conhecido rapidinho no cartório. Então, qual é a saída para tudo isso que eu encontrei? Eu enfrentei aqui na região dos Lagos, quando eu cheguei, a resistência de um cartório que não fazia ata notarial. Isso em 2020 já. E aí, e os advogados chegavam para mim, eu ia palestrar, eu falava do procedimento de usucapião e todo mundo vinha em coro para mim. Doutora, cartório tal não faz ata notarial de usucapião. Como assim não faz, né? O autor do livro é Francisco Nobre. Manual da Usucapião Extrajudicial, do doutor Francisco Nobre. E aí, todo mundo vinha com esse problema para mim, e eu falei, gente, eu preciso resolver. Como que eu vou resolver? Aí eu fui para a Comissão de Direito Imobiliário, né? Comecei a fazer parte da Comissão de Direito Imobiliário. Da Comissão de Direito Imobiliário, levei o problema até o presidente da subseção, e aí o presidente falou assim, vamos oficiar. E aí a gente mandou ofício para o cartório, para a prefeitura, para todos os cartórios, para a prefeitura, porque a gente mandou ofício querendo saber quantas atas tinham sido feitas, quantos procedimentos tinham sido registrados, quantos procedimentos de reurb, né, estão sendo feitos no município, quantos foram registrados, pasmem, até agora nenhum, mas já existem procedimentos aí. Tem um advogado aqui na região que trabalha com reurb, um mar de imóveis irregulares aqui, tem um profissional só. As outras empresas que fazem reurb aqui na região são do Espírito Santo, são de Minas, mas aqui da região mesmo não tem do Rio de Janeiro, gente. Para vocês verem o oceano azul, que é a legalização imobiliária. E aí, se você ficar, tudo aquilo que a gente faz, que a gente faz repetidamente, a gente aperfeiçoa. Se a gente ficar sentado e falando, cartório não faz, desisti, não vou fazer porque o cartório não faz, você não vai fazer. Eu fui buscar uma saída. E aí eu consegui, porque o ofício foi assinado pelo presidente da subseção. Não foi no meu nome. E ainda assim, o que eu
fiz? Eu marquei um café com o escrevente lá, um dos responsáveis pelas escriturações e tal. E eu fui lá e falei, eu queria entender o que está acontecendo, porque a lei existe, né? É um direito do advogado, é um direito do cidadão. Qual o problema? O que você está enfrentando? Qual é a sua dificuldade para eu poder te ajudar através de outras instituições? Porque aí você põe a instituição OAB, né? Eu fui lá representando a OAB. E aí, em conversa ali e tal, passaram-se alguns meses. Um belo dia eu chegar no cartório e esse escrevente lembrar de mim e falar, doutora, estamos fazendo ata notarial, já fiz 6, todas registradas. Como se ele tivesse descoberto, né? Ó, o procedimento é de 2017, gente. Ele fez isso em 2023. Que eu comecei a batalha lá em 2020. Para conseguir. Então a gente tem que pensar em saídas inteligentes, que não vai colocar a nossa cara que a gente não vai ter que ficar batendo de frente com o cartório. Hoje tem até destaque. Ontem uma amiga minha me marcou, acho que tá até nos meus stories no Instagram, e ela falou assim, direito à Vera, a gente deve boa parte disso a você, porque eu comecei a provocar até a própria OAB, né? Para falar, olha, a gente tá com problema, a gente precisa de ajuda, e a OAB está aí para nos defender. Então é uma das saídas, porque se eles não respondem um ofício da OAB, o que a OAB faz? A OAB vai à corregedoria, né? Porque independente dos problemas que os cartórios enfrentam, né, de pessoal disponível, de treinamento, que a gente sabe que existe, o direito também existe. Né? A nossa prerrogativa enquanto advogado, né, porque aí você pode também acionar aí a comissão de prerrogativa, se você estiver com a documentação toda pronta lá, dossiê pronto para dar entrada no cartório de notas, de ata notarial. Ah, não, aqui a gente não faz ata notarial. Essa não é prerrogativa, não é uma prerrogativa sua enquanto advogado ou advogada. É uma das saídas também para a prática, para a gente superar os obstáculos. Então, para mim está tudo travado. Ah, voltou. Só está sem voz, sem som. Eu tô com a bateria muito fraca aqui e a gente acabou que deu nosso tempo aqui já. Foram 40 minutos de live, então até já segurei um pouquinho mais a doutora Vera do que o prometido. E queria fazer um convite para vocês, se vocês quiserem continuar a falar sobre o uso capião extrajudicial, a doutora Vera vai estar amanhã lá na sede da ABAME, participando aí desse evento entre a ABA e a ABAME, lá na sede da ABAME, comemorando aí a Semana Jurídica Especial, tá, da ABAME. Então eu vou encerrar aqui antes que a live caia, tá bom? Até semana que vem com mais um Chega de Café. Tchau, doutora Vera. Tchau, beijo. Beijo.